fazer a leitura aí dos aniversariantes do mês, na verdade do dia de hoje. Vamos fazer aqui, dia 4 de setembro, hoje, segunda-feira, Josefa Batista Menezes, Jorge Faria Rezende Gomes, José Carlos Leite Júnior, Demerval Lage de Barros Filho, Manuel Góes dos Anjos, Rosa Santos da Silva, Marcílio Galete, Severino Gomes Pereira, Alcebiades Souza e Silva, Alaide Martins da Silva, Almir Teixeira de Oliveira, Silvério Gomes de Souza, Durvalino Moreira Barbosa, Sancler Guedes de Souza, Ranúzia Silva Rocha, Paraguaçu Henrique, Joaquim Lopes Coelho, José Tadeu Martins da Fonseca, Sônia Pereira Travassos e Nicolas Lima Peixoto, nosso Nicolas aqui da Caibá. Aniversariantes de amanhã, 5 de setembro, Marçal Rocha da Silva, Maria Luísa Porto Mota, Eni Maria Soares, Olson Velasquez, João Almeida, José Pereira Lima, Gastão dos Santos, Berenice Ferreira Pessoa, Antônio de Souza, Valdívio Araújo de Oliveira, Eduardo de Barros Barbosa Lima, Eudóxio Rodrigues da Cunha, Olímpia Augusta da Silva, Maria Luísa Porto Mota, Arlete Vasques Moreira, Bernadette Calixto, Antônio Plauco, Leia da Silva Santos das Dores, Neuza Maria Chaves de Souza e Maria José de Souza Muniz. Então esses são os aniversariantes aí de hoje e de amanhã, amigos da Caibaxútel que trabalharam muito pela caridade aqui dentro da casa ou na Mansão da Esperança, encarnados e desencarnados. Ficam a eles aí nosso agradecimento, nossas felicitações. Okay? Então hoje vamos dar seguimento ao estudo dos Espíritos, voltando no item 607 que a gente fez na semana passada, mas é um item que demanda mais assunto, até pelo que a gente vai estudar posteriormente. Então a gente volta nesse item hoje para que possamos dar seguimento aí. Okay? Então, no item 607, o Kardec pergunta o seguinte: dissestes, no item 190, a gente vai voltar lá, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? E aí a resposta: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. E aí o Kardec faz uma pergunta em cima: para que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? E aí a resposta: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e a da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido feitos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo.
Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante ao qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas. E aí o Kardec faz uma outra pergunta em cima disso. Esse período de humanização principia na Terra? E a resposta: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Na semana passada a gente estudou até a pergunta A, por isso que voltamos aqui, até para a gente poder falar melhor, né? Estudar melhor e debater melhor sobre essa questão. Voltando na primeira pergunta, que o Kardec até menciona aqui no item 190, a gente volta no item 190 aqui agora para poder entender melhor. No 190, ele pergunta o seguinte: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E aí a resposta que ele tem é o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Ou seja, ali é o princípio, né? Como se ele dá uma ideia de uma pequena comparação com a nossa infância. Como somos nenéns, bebês ainda. Estamos ali materialmente, mas de nada sabemos ainda, né? De muita coisa precisamos aprender, de muita coisa precisamos passar ainda e desenvolver. Então, nesse sentido, aí voltando para a pergunta, ele pergunta: em que estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal? Essa infância que a espiritualidade respondeu para ele ali, né? Que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Então, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Onde essa infância é dada, né? Desde que o espírito se desenvolve, desde que toda a mutação, digamos assim, da energia se desenvolve no espírito. E a resposta que ele tem é que é numa série de existências que precedem um período que chamamos de humanidade. Na semana passada até falamos aqui, né, eu mesmo falei da questão deu o exemplo do nosso desenvolvimento material, né, da evolução material que a gente tem antes do homem que a gente conhece, né? O Australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis, né? Até chegar no Homo sapiens. Mas o que ele está dizendo aqui ainda é coisas muito mais para trás, não necessariamente esse desenvolvimento material. Então, olha lá o que o Kardec pergunta em cima dessa resposta, porque até então se entenderia dessa maneira, né? E ele também poderia se entender dessa maneira. Mas aí ele pergunta: então parece que assim pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Ou seja, a alma também pode ter sido o princípio inteligente de todos os seres inferiores. E aí olha o que ele tem de resposta. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Ou seja, tudo tem a mesma origem. Boa noite. Tudo tem a mesma origem, dentro do seu próprio desenvolvimento, né? Então tudo começa e tudo se desenvolve da mesma origem. Mas aí a questão que a gente pode classificar é até onde desenvolveu, né? E aí ele fala que é de certo modo um trabalho preparatório como o da germinação por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal e a responsabilidade de seus atos. Ou seja, ali ele já começa a ter, a passar para a individualidade.
individualidade da alma, deixa de ser aquela figura bruta que já estudamos nas últimas segundas-feiras, né? Ele começa, como ele fala, a entrar no período da humanização, ter consciência da sua unidade, da sua individualidade, começa a ter consciência do seu futuro, a capacidade de distinguir bem e mal, e aí ter a responsabilidade dos seus atos em relação a isso. E aí ele continua: assim, a fase da infância se segue da adolescência, vindo depois da juventude e da madureza. Lembrando, da fase espiritual disso tudo, não da fase material. Ele está falando sempre da fase espiritual, né? Fase material aqui a gente já entende, né, muita coisa, inclusive a gente sempre comenta, mas aqui especificamente está falando de quando o espírito se desenvolve, e aí do início até, né, o final do seu desenvolvimento. E ele fala: nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Porque aí volta a pergunta: se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido informes nas entranhas que geraram? Não, porque tudo a gente precisa de um início, né? Tudo a gente precisa da origem, e a origem, ela nunca é como a forma final. A forma final, como a gente fica redundante de dizer, totalmente desenvolvida, né? E aí ele continua: se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus, né? E a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante o tudo é solidário na natureza. Ou seja, nada é a esmo, nada é por acaso. Tudo se encadeia, tudo se desenvolve dentro de um ciclo, né? Aí essa parte para mim é muito importante a gente entender, porque também ela corresponde aos últimos estudos que a gente vem fazendo sobre os animais, inclusive sobre as plantas. E ele fala que acreditar que Deus haja feito seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por todas as criaturas. Ou seja, acreditar que Deus fez tudo só porque simplesmente fez é blasfemar da bondade dele, é desdenhar da inteligência de Deus e desdenhar do que ele tem como plano, né? A gente tem que lembrar que a gente vem inclusive estudando sobre, né, a importância dos animais, das plantas, de tudo como se desenvolve, que nada é a esmo, nada acontece só porque tem que acontecer, desde o menor dos micróbios que a gente encontra na Terra até o maior dos falcões no céu, o maior mamífero aquático, ou simplesmente nós, seres humanos. Todos somos parte do mesmo meio, todo mundo tem a sua própria importância desse meio, né? E tudo se desenvolve. Estudamos sobre isso nas últimas aulas, né? Que inclusive até esses insetos, esses animais menores, por fim, eles tendem a se desenvolver também pela força da natureza ou porventura forças externas. Que sejam essas forças externas? Nós também, os seres humanos, que acabamos forçando o desenvolvimento de certos animais, plantas, o meio ambiente, né? Estudamos isso nas últimas semanas. E aí que está, o Kardec vai e faz uma outra pergunta, que essa a gente não chegou a comentar na última semana. Esse período de humanização, né, o centro do universo, somos o centro da criação de Deus, somos tudo. E na verdade, olha o que ele responde: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação. Ainda tem muitos mundos inferiores à Terra. A gente já falou sobre isso em outras reuniões, mas ainda existem muitos mundos inferiores. A Terra ainda é um dos mundos muito inferiores, mas existem ainda outros mais inferiores, né? Então mostra pra gente que a gente já tem um certo desenvolvimento, mas está anos-luz de um desenvolvimento ideal, que ainda existem seres que precisam desenvolver até chegar na gente, né? E aí ele continua: o período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção, né?
Ou seja, como tudo, eu sempre costumo dizer que as coisas não são nem 8 nem 80, não existe só o branco e o preto, e existem muitas outras cores dentro da paleta, existem muitos outros números entre 8 e 80, e como mais uma vez ele fala, não é frequente o caso, constitui uma exceção, ou seja, não é no literal, comumente é, mas não necessariamente é, né? O Luiz fala aqui, Deus dá as matérias, nos quintessenciamos, ou seja, nos tornamos homens. O homem de Java já era adiantado ao estado primitivo, e no início, nem forma perispiritual tem. Pois é, e aí mostra mais uma forma de desenvolvimento, né? Mostra que também dali se desenvolveu. Igual eu dei o exemplo do homem material, né? O Australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis e nós, o Homo sapiens. Dentro da nossa matéria também a gente desenvolveu. E claro que dentro desse desenvolvimento da matéria veio o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Ou seja, até que viemos de outros mundos, né, menos adiantados, chegamos nesse tendo que passar por essas formas também, ou seja, a gente já está desenvolvendo, né? Porque hoje ninguém nasce mais Australopiteco, ninguém nasce mais Homo habilis, ninguém nasce mais Homo erectus ou Neanderthalis, todos nascem Homo sapiens, seres humanos como somos na nossa forma atual, né? Ou seja, isso desencadeia mais muitas e muitas formas, né? E mostra o nosso desenvolvimento. E aí no 608, ele pergunta, o espírito do homem tem, após a morte, consciência das suas existências anteriores ao período da humanidade? Ou seja, a gente carrega com a gente essas memórias de quando a gente ainda não era um espírito humano? E aí a resposta, não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos da sua infância, e ainda menos tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Porque sempre tem, o próprio Kardec já fez umas perguntas assim, e a gente sempre pergunta, então tá, se os espíritos... existem espíritos novos, né? Os espíritos nascem, então como é que da onde vem? A gente está estudando isso. Então pergunta para um espírito como é que ele começou. Normalmente ele não vai se lembrar por conta disso aqui que ele está explicando, né? Tanto na 607 como a questão da 608 unidas, ele simplesmente começa. Ele simplesmente, igual o feto simplesmente não vai desenvolvendo dentro do útero da mãe e simplesmente ele nasce. Na mesma maneira, nós não temos essa memória de quando éramos feto, não temos memória de quando tínhamos meses de idade, dificilmente vamos ter memória de quando tínhamos 2, 3 anos de idade. E é essa a ideia que ele está trazendo aqui. A gente simplesmente acontece depois de uma série de procedimentos, né? E que a gente não vai lembrar de tudo, porque tem coisas que ainda não tínhamos essa capacidade de entendimento e outras que a gente simplesmente não carrega, não perpetua, né? Igual ele dando novamente o exemplo do processo humano, do processo material, né? Que a gente não se lembra de fato de tudo que passou na nossa infância. Então, após a desencarnação, eu não conseguiria, por exemplo, me lembrar de como eu era quando criança até a hora que eu desencarnei? Não, peraí, você está falando do teu espírito depois que desencarnou. Você não vai ter a lembrança dessa tua última existência de quando era criança até a hora que você desencarnou, é isso? Sim. Não, a gente até falou sobre isso aqui em outros estudos recentes. Quando você estiver consciente de que você desencarnou, você vai ter sim acesso às tuas memórias, mas você vai ter acesso às tuas memórias do que for mais importante. Claro que você vai conseguir ali ter um escopo, porque vai estar muito recente. Mas, por exemplo, das duas existências anteriores, você vai carregar essas memórias. Mas só as que realmente tiverem importância. Acho que, por exemplo, eu tomei banho anteontem a 12:03 da tarde. Para que eu vou me lembrar disso? Entende? Agora, anteontem eu estive com pessoas que eu gosto, que eu amo, que eu passei uma tarde agradável.
esse tipo de memória eu vou segurar. E a mesma coisa o processo, né, de acúmulo de coisas. Você vai ter acesso As coisas necessárias. às necessárias. Exatamente. E nem todos têm, quando desencarnam também. Isso aí. Depende da nossa evolução aqui, do nosso entendimento. E irmãos nossos encarnados que desencarnam, eles não têm acesso à vida de existências passadas, porque devido à confusão e ao estado de adoecimento deles, que falta entendimento, e são totalmente orientados pelos espíritos e cuidados para a próxima encarnação. Eles não têm condições de ter acesso, né? E quando tem condições, é isso aí que a gente está falando. Porque ali, como o Felipe falou, ali ele está perguntando se o homem, quando chegou ao estado nominal, tem condições de lembrar de quando ele não era. Não vai, porque ele não era um espírito. Ele era um princípio inteligente latente em evolução. Viu lá? Pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Então, tem como, se necessário, só enquanto você teve consciência de si. Você se transformou no espírito, você tem consciência. Aí vem desenvolvendo a capacidade cognitiva, a inteligência, que difere o homem de todos os animais e seres, né? Mas enquanto a gente era vegetal, mineral e animal, a gente não tem. A gente não tem essa memória. Mas não sei se você já observou mais, porque a gente tem algumas coisas de animal na gente, no bom sentido. Tinha uma academia um tempo desse ensinando, as pessoas estavam lá ensinando a andar como leopardo e gato, como pular, aprendendo como fazer. Então o ser humano estava ali imitando animal. O próprio Kung Fu faz isso. As técnicas de Kung Fu, você tem estilo louva-a-Deus, tem estilo do macaco, né? Tem vários outros estilos que você imita o instinto animal de caça ou instinto de defesa, de autodefesa e tudo mais, e são efetivos, né? O Kung Fu é uma arma humana, transforma as pessoas em armas humanas através do movimento animal. A gente carrega esse tipo de instinto porque já passamos por isso, só que a gente já está muito adiantado na frente deles, né? Então, assim, e a gente ainda vai continuar adiantando, né? A gente está sempre falando que vamos para mundos superiores futuramente, né? Mas ainda estamos no meio do processo. Essa que é a questão, né? A gente está no meio do processo. Essa informação ali, só os espíritos de escola mesmo, né? Com Jesus, ele sabe desse período todo, mas essa é a razão que os espíritos não sabem como começar. Não tem essa consciência, porque não tem como, ele não pensava. Ele era um mineral, um vegetal ou um animal, ele não tinha raciocínio, não tinha consciência de si próprio. E aquela frase do penso logo existo, realmente ela faz sentido, ela é real. Eu passei a pensar para se existir. Se eu não tinha capacidade de pensar antes, eu não existia. É porque quem não pensa e não se questiona está inerte, parado, né? E até mesmo a questão cognitiva. Sim. O animal não tem capacidade de pensar sobre ele. Não, a gente até falou isso na última segunda. Não tem essa capacidade. Aí no 609, o Kardec pergunta: uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? É isso aí que a gente acabou de falar, que ela falou. Está perguntando se a gente conserva traços desse período que fomos animal, vegetal, mineral, anti-humano, né? A gente consegue conservar isso. E olha só o que ele... A gente acabou de dar o exemplo do animal, né? E é isso aí, ó. Conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Ou seja, não é que num dia eu sou uma pedra, no outro eu vou amanhecer uma planta. Existe uma transição. E nessa transição, que ele fala esse elo, né? Eu vou permanecer com aquilo durante um tempo até eu me formar. Aí do período vegetal para animal, aí também tem um outro elo. Mas quando eu chego no período hominal, que vai me sobrar assim,
vestígio do vestígio. Eu não vou ter, como ela falou ali, eu não vou ter nenhum tipo de ligação mental de quando eu era uma pedra, de quando eu era... Isso mesmo, porque, né, como você está falando aí, não vai me sobrar nada na mente, porque minha mente está sendo formada naquele instante. Sim. O vestígio ali, no caso, o homem aprendeu a caçar como animal. É um vestígio. Ele já foi um animal. Então ele tem instinto. O instinto de preservação. Exatamente, porque o cognitivo dele, ele está começando a operar, a usar. Então o que ele vai fazer? Nós já vimos isso, né? Ele vai andar como um animal, ele vai agir como um animal, porque ele está puramente instinto. Quando ele começa a desenvolver o cérebro, a parte cognitiva, aí ele vai criando, como ele criou, ferramentas, coisas dele próprio de homem de caçar. Mas antes dessa mentalidade, ele tem vestígios do que ele foi. Vestígios, não consciência, vestígios, porque ele caçava igualzinho um animal mesmo. Quando ele começou a desenvolver o cognitivo, o pessoal desejo como ser, aí ele começou a caçar como um homem. Aí ele diferenciou a forma de caçar. Ele caçava igual o bicho caçava o outro. E aí ele conseguiu meios próprios de inteligência de como caçar aquele bicho. Isso é um vestígio. Ele dá a ideia aqui, Não ó. é uma lembrança. Exatamente, é vestígio. E aí ele continua: há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Esse elo, né, que a gente falou aqui. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Ela falou, a gente começa a ter a mentalidade, né? Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam porque ainda não tem os secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Ou seja, essa progressão mais rápida a gente tem a possibilidade agora, porque a gente tem a consciência de nós mesmos. E estamos aqui entendendo o que é coerente e o que não é coerente de fazer, né? A gente tem livre-arbítrio, ou seja, é o que a gente fala todas as segundas-feiras. Só depende de mim me adiantar ou não. A gente ainda fica agarrado em coisas tão primitivas da matéria que travam o nosso desenvolvimento. Mas a gente pode sim. Igual, lembra que a gente falou aqui na anterior, que ele falou, salvo algumas exceções, pode dar saltos, né, adiante? Ele está dando um exemplo de mundos inferiores à Terra, mas da mesma coisa a gente pode dar saltos, mas é muito difícil. Mesmo porque pode haver entre nós espíritos que desenvolveram em outros planetas, aqui no nosso animal vegetal, mineral, vegetal, animal. Mas no outro planeta, provavelmente o desenvolvimento se deu de outra forma. E aí ele pode ter vindo para cá, desenvolver e se transformou, né, em espírito, passou a ser um espírito e veio para cá desenvolver. Mas o desenvolvimento dele em outro planeta, com certeza foi diferente. Né? A Terra, a ciência ainda não encontrou um planeta habitável, generoso, de vida orgânica. Com as condições materiais adequadas para a gente. E aqui quando ele diz vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo, é que distingue a progressão de cada um, a evolução de cada um. Você mais vai tomando consciência de si, da sua ética e da sua moral, do que é bom para si, do que não é bom para si, de dizer não para os outros, que eu tenho minha vontade, eu fui ensinado assim, mas eu não quero, eu não gosto, você vai tomando consciência do seu, o que te faz bem, o que te faz mal, o que você concorda, o que você discorda, quem é Deus? Deus é como te ensinar, como você entende. E aí, daí distingue a progressão de cada um. Cada um, né, vai galgando, vai buscando. Uns acham que se encontram mais rápido, em consciência de si, outros ainda estão em ignorância de si. Não sabem para que vive aqui, para onde vai, por quê. Não sabe se deve comer para viver ou viver para comer. Tem gente que vive para comer, não tem assim a consciência de que eu como, eu tenho que comer o necessário para a minha saúde aqui no corpo. Mas se eu comer demais, eu adoeço. Poucos têm essa noção, então não tem noção de si ainda, do que faz bem para si, do que faz mal, né? E aí a gente vai descobrindo a gente, e aí a gente vai se aproximando da espiritualidade, porque tem respostas. Aí a gente começa a fazer questionamentos que passam por cima da matéria, sai da matéria questionando, se conhecer, vai se conhecer.
O Luiz está falando aqui que no dia 20, quarta-feira, vai ser o aniversário de 50 anos da mansão. E o Bernardino vai fazer uma palestra aqui. Olha, dia 20? Dia 20 muito bem. Depois você pede ele detalhes para divulgação. Sim, sim. Depois passa, Luiz, pra gente os detalhes pra gente divulgar. Até pra trocar uma ideia com o Bernardino também, beleza? E aí no 610, olha o que o Kardec pergunta. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Ou seja, os espíritos que falaram que o homem são um ser à parte da criação se enganaram com relação a isso? A gente falou isso nas últimas semanas, mas falamos assim, né? Um ponto aqui, outro ali. E olha o que ele responde: não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só ao seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Ou seja, a gente vem estudando, né, nas últimas semanas essa questão, se a gente poderia classificar o homem de uma maneira especial dentro da criação. E a espiritualidade naquelas perguntas disse que sim e que não. Que a gente não necessariamente era um ponto especial, porque a gente vem de um desenvolvimento, igual a gente vem estudando aqui, né? Matéria, mineral, vegetal, animal, homem. Mas que por outro lado também somos especiais. Ele dá essa resposta aqui, ó. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então exato. Mas olha o que ele fala aqui no meado disso tudo. Como ele falou, não, mas a questão não fora desenvolvida. Ou seja, vamos conversar sobre isso. Ademais, há coisas que só ao seu tempo pode ser esclarecido. O que é esse só ao seu tempo pode ser esclarecido? Em vários lugares a gente ouve que muitas coisas que a gente ainda não tem resposta é mistério de Deus ou é porque Deus quis. Aqui a gente aprende que a gente ainda no seu tempo não estamos aptos a entender, mas que outrora vamos ter esse desenvolvimento para isso. Nada vai ficar a esmo, é que hoje nosso desenvolvimento ainda não é capaz de entender certas coisas. E aí ele continua: o homem é com efeito um ser à parte, com um efeito. O efeito disso que a gente está conversando aqui. A gente tem aí voltamos desde o item 607. A gente tem a capacidade de entender o nosso individualismo, ou seja, eu sou um ser, você é outro, o Luiz é outro, a Márcia é outra. Eu tenho minha consciência de livre-arbítrio, você tem, ele tem, ela tem. Eu tenho consciência do que é certo e do errado, você tem, ele tem, ela tem. Essa questão faz com que tenhamos aí uma ordem, digamos, especial dentro disso, né? Por isso ele fala que não, mas é uma questão a ser desenvolvida e que a espécie humana é a que Deus escolheu por conta disso. Interessante que ele fala que além da nossa faculdade, né, todos os outros seres ser maiores, melhores, desenvolvidas, nós temos outro destino, e tem outro destino dos outros seres. Cada boi, o gado tem o destino dele, o cavalo, cada ser tem o destino dele feito, fechado, batido. O ser humano não. O destino do ser humano é diferente do destino do animal, do vegetal e do mineral. Inclusive, o ser humano faz o seu destino. Com o seu livre-arbítrio. Dentro do seu livre-arbítrio. Daquela composição de limites de avanço por Deus determinado. É igual a gente deu a ideia do desenvolvimento do animal nas últimas semanas, o exemplo ilustrativo. Os animais, não sei se você estava aqui, que a gente falou que os animais eles podem desenvolver dentro de uma caixa. Eles não podem ultrapassar aquela caixa. E a gente é a mesma coisa. A gente pode fazer o nosso destino dentro de uma caixa. Quais são as possibilidades? Eu posso ir pela direita, esquerda e pelo centro. Mas como assim a gente não pode ultrapassar aquela caixa? De que exatamente? De que situação você está falando? Por exemplo,
eu quero dizer na questão do desígnio de Deus, dentro do que você está falando. Dentro do que você está falando, você falou que a gente pode desenvolver de acordo com também o nosso livre-arbítrio, a gente vai fazendo as ações, a gente não molda o nosso destino, entre aspas. Então, dentro de um... Dentro do desígnio de Deus, a gente entende que é evolução. Sim, né? Exatamente. E que cada um vai evoluir conforme o seu interesse, sua capacidade, a disposição. Então, a capacidade e disposição que eu quero dizer. Os animais dentro dessa caixa que eu falei, é que eles não podem extrapolar a capacidade deles. Eles vão estar, tem sempre um teto da capacidade dos animais, mas a gente é dentro da nossa capacidade de evolução. Talvez a alusão caixa. Pode fechar um pouco, mas não quer dizer que existe um ponto. De todo um processo. Exato. Como se fosse uma Olimpíada. Por aí. Né? E aí ele mostra no livro dos Espíritos, fala disso o tempo todo. Aí gente, Kardec faz perguntas além. E aí ele mostra o tempo todo, olha, vocês vão chegar até esse patamar. Quando chegar a esse patamar, muitos de nós também não temos a informação ainda. Haverá uma continuação, uma evolução e outras instruções. Então, essa é a ilustração da caixa que eu quis fazer. E outras instruções. Os próprios espíritos admitem que eles também lhes dão resposta até onde eles têm a capacidade de dar, mas baseado no Evangelho de Jesus, eles sabem, nos mostram que a gente vai além. Só que a gente vai ter que chegar numa etapa da corrida para continuar, mas que a gente vai além. Porque Jesus falou que faríamos coisas iguais a que ele fez. E até mais. Né? Então, assim, teremos como ver a Salomão, Isabel Salomão falando, seremos Cristos em outros planos. Jesus Cristo é um espírito evoluído que foi dado à terra para ele. Quando ele diz que a gente pode fazer até mais, ele fala que ele também vai alcançar. Sim. Né? Podemos alcançar. Eu sei também assim que, num momento, nos vemos como pelo espelho, mas chegará o tempo que nós veremos como verdadeiramente somos e ou veremos Cristo Jesus como verdadeiramente Ele é. Então, Ali, tudo que você está falando é isso aí. É a música que do Renato Russo botou Camões e o que te falo, agora vemos em parte, então veremos face a face. Sim, isso tudo que o Luiz falou aí é isso aqui. E a questão que eu observei pela parte de sermos especiais, nós somos muito especial. Porque os anjos não têm livre-arbítrio, os anjos têm poder, os anjos são superiores, mas eles não têm livre-arbítrio. Nós fomos dados a capacidade de ter livre-arbítrio e nós fomos gerados num patamar mais elevado que os anjos, porque o patamar que nós fomos gerados foi pela criação. Ô Luiz, eu vou discordar de você nessa parte, porque eu concordo contigo que os anjos são poder. Então, os anjos já como um sentido. Mas o que a gente estuda aqui é que nós vamos chegar a esse patamar. Na última reunião foi falado Nós chegamos nesse patamar. Os anjos também são espíritos que evoluem. Dos anjos, a gente está aqui desenvolvendo, a gente está evoluindo nosso espírito para chegar neles, porque eles já foram como nós. A gente vai chegar. Os anjos hoje, pela forma que a gente entende aqui, é que eles são esses seres mais adiantados, esses espíritos de grande escola que a gente fala, o próprio Jesus inclusive, é esse patamar, que trabalham ajudando Deus em todas as condições do universo, de manter a ordem no universo, que são ali, igual a gente fala, os ajudantes de Deus, braços direitos de Deus. E hoje a gente, inclusive já estudamos aqui recentemente, de que esses espíritos, né, os anjos, os arcanjos, inclusive, que a gente até mencionou isso aqui, que são espíritos que trabalham com a demais alegria, o demais amor, porque ficam satisfeitos de estar ajudando no progresso do próximo. Então, eu concordo contigo na parte do poder que eles têm e discordo na parte que você fala que eles não têm o livre-arbítrio. Tem. Eles já passaram dessa questão do material. A gente ainda tem essa questão do material. Pensando melhor, como você falou, de eles não ter o livre-arbítrio,
faz sentido de que eles estão ali já trabalhando por vontade própria. Não é isso que você quis dizer? Não, eles trabalham por amor. E, quer dizer, a visão deles da questão de vontade já não existe. Existe amor, existe obediência. Então, o arbítrio, livre-arbítrio, foi dado só a nós. Bom, nessa Isso aí parte... parece que é uma coisa pequena, mas é um presente muito grandioso. Nesse ponto de vista que você está passando agora, eu consegui entender melhor. Então, a pessoa, o anjo, ele foi formado perfeito. Ele é perfeito, mas ele não tem livre-arbítrio. Na perfeição dele está embutida coisas que são inerentes à obediência a Deus. Eles estão ali para servir e adorar a Deus, cada um em sua função. Mas isso na visão católica, na nossa visão não. Na nossa visão, os anjos não foram formados. Foi desenvolvido. Evoluídos e desenvolvidos não foram criados. Na nossa visão, Porque a nossa evolução é desenvolvimento. agora foi já nessa E na nossa visão, tem livre-arbítrio, sim. Eles recebem a ordem de Deus para as grandes coisas porque eles chegaram ao escola. Sim. Mas são eles que nos socorrem com autonomia dada por Deus em muitas situações. Eles não vão pedir a Deus se podem te socorrer. Eles te socorrem com autonomia dada por Deus. Então, assim, na nossa visão, eles não foram criados e também eles têm. Só que o livre-arbítrio deles é só luz, coisa boa. Não é de desacordo com a vontade de Deus em nenhum momento. Não tem essa visão que a gente tem do material. Devo ou não devo fazer? fagulha de dúvida. Não tem, exatamente. Isso, Exatamente. Exatamente. Agora a gente vai entrar em metempsicose e a gente estuda só esse próximo porque todos os itens são muito grandes, não vai dar tempo de fazer. Então a gente entra nesse aqui agora, que a metempsicose inclusive é um tema que fecha esse capítulo e que é importante para desmistificar também algumas crenças, né? Quero dizer, crença mesmo que a gente cresce ouvindo, ou em alguns lugares aí também ainda espiritualista ou misticista, qualquer outra coisa. E aqui fica bem fácil da gente entender, mas é um assunto muito longo. Olha como é que o Kardec já pergunta, com base, né, nesse que a gente acabou de estudar, ele puxa aí a brecha para a metempsicose. A metempsicose, antes da gente iniciar, só para fazer um adendo, né, nós espíritas acreditamos que a encarnação, a gente encarna, né, como matéria e vamos encarnar em outro corpo material do mesmo ser humano, né? Eu hoje, Felipe, vou desencarnar, daqui a pouco vou vir com outro ser humano. E na metempsicose você acredita também que você pode voltar a ser animal, que você pode entrar no corpo de uma planta, vai de acordo também com o seu desenvolvimento. Exatamente, aí vai de acordo com o que você fez na vida, você vai para uma coisa melhor ou pior. E aqui começa a desmistificar isso, né? No 611, o Kardec pergunta: o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Ou seja, olha o Kardec sendo capcioso de novo, enfiando a agulha na espiritualidade. Já que a gente acabou de ver, então, que todos os seres vivos têm uma origem, ou a mesma origem, então isso aí não é a consagração da metempsicose? Porque se a gente já foi animal, então a gente pode voltar a ser animal, todo mundo da mesma origem. E aí, olha a resposta que ele procurou, ele achou. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal, só há no homem o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação de tal espírito de tal animal. Conseguintemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Ou seja,
Claro que ele vai continuar aqui fazendo perguntas mais intensas, mas só nessa primeira pergunta, nessa primeira resposta, na verdade, que ele obtém, a espiritualidade já diz: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Interessante, ele já mostra assim, a árvore é uma coisa, as folhas e flores são outra, os frutos já são outros, já houve... E todos vieram da mesma semente. Exato. Porque era a semente que gerou a árvore, que gerou a folha, que gerou a flor, que gerou o fruto. Já a madeira é uma utilidade, a folha e as flores é outra, o fruto já é outro. E outra. É a mesma coisa. E não voltam a ser o que era antes. Não há retrocesso. Não há retrocesso, né? E aí olha o que ele fala aqui, ele continua dizendo: de onde o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser o espírito entrar no período da humanização, já não guarda relação com o estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente, já passou, já se adiantou, você não vai voltar para aquilo, você já está à frente disso, né? E que de animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. A gente falou sobre isso ainda há pouco. Sim. Vestígios que ficam, exatamente. Da animalidade. Que é o instinto e de conservação inerente à matéria. Preciso me alimentar. As paixões. A influência do corpo. Enfim. O acasalar, o comer, né? O conservar ou não. A agressão, porque o homem nasce, né? Vai desenvolvendo a intelectualidade dele, mas ele começa primitivo, violento, tudo ele resolve na vida. Na violência. Ele não tem conversa, ele não existia conversa. Eu quero a sua mulher, eu quero a sua vida da capa, né? Eu quero a sua casa, a sua caverna, eu vou lá e te mato. É uma coisa bem animal, porque não usava raciocínio nenhum. Não tinha a moral, ninguém ia desenvolver a moral de quem quer seu é seu, sua esposa, sua caverna, não tem unha, né? Não tinha isso de desenvolver. Pois é, e aí olha só, Vestígio. e só com isso, né, ele pode dizer que não se pode dizer que tal homem é a encarnação de tal espírito animal, de tal animal. Não pode dizer, já consegue quebrar aí. E conseguintemente a metempsicose, como entende, não é verdadeira. Ou seja, a gente não vai retroceder. Eu hoje que sou ser humano, eu não vou voltar a ser um cachorro numa próxima existência. A gente vai estudar isso mais aqui abaixo, mas dentro do contexto eu vou falar só rapidinho que o máximo que pode permanecer é estacionário. Eu não posso regredir. O máximo que eu posso permanecer é parado aqui, inerte. Imagina esse corpo nosso, esse desenvolvimento, essa matéria, voltar a ser árvore. Não faz sentido Sem nenhum. minhoca. E detalhe, A gente desenvolveu um raciocínio e a minhoca não tem cérebro. Como é que a gente vai usar o nosso raciocínio na minhoca, na árvore? não faz sentido nenhum. No E- peixe, E vamos supor que tivesse um meio de desenvolver. Imagina o suplício que ia ser eu com uma mente pensante no corpo de uma árvore, em agonia. a árvore não tem cérebro. Sim. Né? Você é um espírito que não teria como desenvolver. Não tem como. O pensar, já que ele pensa, ele existe. O querer, a vontade, porque não tem ferramentas. Não tem como o espírito habitar num corpo que não tem ferramentas, não tem condições, capacidade de ser preenchido pelo perispírito. A árvore vai ficar parada, a minhoca vai ser, a hora que a gente meter Já era. matou, Não vai ter nem quem chance de aprendeu, nada. não vai desenvolver. Não tem chance de nada. Às vezes a gente mata. Seria regressão. Nossa. O espírito tomou consciência de que ele existe, eu existo. Aí eu vou ser um animal que eu não posso pensar, que eu não posso falar, que eu não posso, que eu não tenho vontade. Seria uma regressão, seria uma loucura, seria até uma incongruência de Deus mediante as coisas que ele criou, todos com uma ligação, todas, você viu uma organização imensa naquilo, um sentido imenso em tudo. E aí, ele desvincular. então, aí em mente isso que você está falando, voltamos lá para o 607, quando fala que se acontecesse algo desse tipo, a gente estaria blasfemando contra Deus mesmo. Porque Deus faz tudo com propósito. A gente faz tudo a roda girar, não faz voltar. Senão isso é uma bagunça, né? E aí é tudo em prol do desenvolvimento. Tempo perdido, né? Brincadeira de Deus, tempo perdido.
Vamos fazer mais uma aqui para a gente fechar, que a próxima, a gente faz na próxima semana, que a próxima é gigante e fecha o capítulo, inclusive. Então, olha o que ele pergunta na 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? E aí a resposta: isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Aí ele faz aqui a questão 118, que na questão 118 ele pergunta: podem os espíritos degenerar? E aí a resposta: não. À medida que avançam, compreendem os que distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ou seja, ele acumula o discernimento de que falhei nessa existência por conta disso. Na próxima eu preciso melhorar. Isso fica ali, inerente nele. Ele pode não conseguir melhorar, mas ele vai ter a consciência, mesmo que guardada, de que ele vai precisar melhorar. Ele não volta atrás. É do parado para frente. O máximo que eu posso fazer, a gente não fica falando de procrastinação na nossa sociedade. O fulano fica procrastinando o dia inteiro. É um exemplo parecido, né? Eu não posso voltar para o que eu fiz ontem. Eu posso ficar estacionado na minha não atitude de hoje, mas o que eu fiz ontem eu já fiz, né? Agora, eu posso ficar estacionado com a mesma ideia de hoje, não progredir. Ou eu posso ficar estacionado na minha maldade. Exato. Na mesma ideia, isso que eu quis dizer. Isso aí. Não quero melhorar, não quero progredir naquilo ali, não quero que ninguém... Mas, como Deus faz as coisas de forma perfeita, pela ordem das coisas, uma hora eu vou ser obrigado a melhorar. Uma hora eu vou ser obrigado. Eu vou ser convidado a melhorar. Olha, vai ser assim: me deixe na minha ignorância. Eu não quero saber sobre as guerras no mundo, sobre as crianças morrendo, sobre as pessoas passando fome, algumas pessoas passando os ricos. Eu não quero saber de nada que acontece. Então, assim, não me falem, porque se me falarem, eu vou ser obrigada a pensar. Isso vai fazer parte da minha vida. A pessoa quer ficar tão neutra. Se me falar, eu vou ignorar aquilo e vou ser feliz. Então, me deixa aqui na minha ignorância, vivendo a minha vida, pensando em mim, nos meus problemas, na minha situação. Exato. E aí, ele pode existência e pós-existência, ele fica assim, não sabe, ele viver esse egoísmo e não perseguir. Mas é como você falou, vai chegar um momento que ele vai ser convidado a evoluir aqui, ou num outro retrograda, ele vai com outra ordem pior que aqui. Ele não vai adiantar o que ele sabe, mas lá o povo vai ser, todo o estado do planeta vai ser ainda informação inferior ao que ele já sabe. E lá ele vai ser obrigado a quê? Se desenvolver. Lidando com o quê? Com os que sabem menos que ele, vai ter que ensinar. É igual que a gente sempre dá o exemplo da escola, né? A pessoa que é repetente de ano. Ela já passou por aquela prova, ela já passou por aqueles estudos. Ela guardou alguma coisa na cabeça dela. Ela só não quis botar em prática. Aí tem um monte de outros alunos ali com o primeiro contato, né, sem saber de nada, e ele está ali naquele meio ali, ele vai ter que passar, cara. Não vai ter jeito. A professora vai falar assim: olha, trabalho em grupo. Enquanto não terminar todos, ninguém vai ser dispensado por lanche ou para ir para casa. Aí você sabe mais do que trabalhar em grupo, está ali observando. Daqui a pouco você fala: caraca, vou ter que ajudar esse pessoal que está sendo menos. Porque ainda pegando esse exemplo, por exemplo, cheguei lá no 5º ano. Eu vou repetir o 5º ano, eu não vou voltar para o 4º mais. Não. Eu vou ficar ali. As pessoas que vão chegando para o 5º ano, eu não vou voltar para o 4º, não vou voltar para o 3º, eu vou ficar parado no 5º ano. Até o pessoal da escola. A escola é o melhor exemplo de uma vida. É, exato. A gente sempre fala que a vida é uma escola, né? Escola, é literalmente. Isso mesmo. Então é isso. Então a gente já começa a entender que a gente não volta. Esses filmes são até bonitinhos, de que o cara vai lá, reencarna no cachorro e encontra a família, mas não existe isso. E ele nem nessa escola que você falou isso, a gente vai ali ficar repetindo tudo ano, um dia a escola vai convidar. Olha, é melhor você estudar em outra escola. Normalmente pegam uma escola inferior. Porque você não tem qualidade para estudar nessa escola. Aí vai você para uma escola inferior, e aquela escola inferior é uma bagunça, e você fala assim: não, eu quero estudar. Não, mas espera aí, agora você quer estudar, então vem cá, vamos sentar aqui, mas
Os alunos vão atrapalhar os teus estudos, você vai querer prestar atenção, mas aqui só tem aqueles guri mesmo, arretado mesmo, que vai te atrapalhar e você vai ter que... E essa analogia corresponde bem com aquele pensamento, aquele conceito de religiões, do juízo final, do Cristo vindo e julgando, que eles creem dessa forma. Então corresponde a isso porque o nosso país de próprias expiações que vai de regeneração vai ser exatamente isso. Só que não vai ser o Cristo vindo e julgando, você não, vai ser a gente já reencarnando em outros órgãos superiores. Vão ser pessoas que estagnaram aqui, né, no que quiseram, não aprenderam, não evoluíram, e a Terra vai ser o que Jesus falou. Jesus falou que a Terra vai ser a Terra, ele fala exatamente, a Terra vai ser dos mundos. Como é que vai se dar isso? Ele vai mandar todo mundo para o inferno, ele vai vir julgar e vai todo mundo para o inferno, vai deixar só os bonzinhos? Não, esses espíritos que tiveram esse tempo, esse período todo de existência na Terra e não evoluíram no bem, no amor, eles não estão aptos para ficar no meio de quem já está no amor, né? Então eles vão para outros lugares, vão reencarnar lá. E aí o planeta, o nosso planeta vai ser só de provação. Vamos ser santos, não vamos receber uma medalha não. Mas a gente não vai ter espíritos em expiação. Vai dar um passinho à frente. Aí o planeta progrediu, vai ser um planeta de espíritos em provação. A expiação de você resgatar males, você não tem mais. As provas você vai ser uma pessoa preparada para passar pela prova sem prejudicar ninguém. Não vai haver mais, você não vai bem, não vai haver mais a maldade, o egoísmo de tirar do outro, de roubar, de matar, de enganar. Imagina, vai ser uma coisa, como Jesus falou, né? Os mansos aplicarão. Então, assim, é uma boa analogia e essas religiões, esses conceitos não estão, a forma, o processo que eles pensam é que não é bem assim, mas a ideia é isso aí, vai haver essa regeneração desse planeta. E as pessoas vão sair daqui e esses espíritos vão para o inferno não físico. É uma ideia muito mais confortante, né, se você parar para pensar, porque basicamente eles vivem uma vida toda, uma vida inteira com base no medo, com base de ir para o inferno, ir para o inferno, e aí você vive basicamente uma vida de medo, que você não quer fazer as coisas, você acaba não progredindo, não indo além, porque você tem medo. Você trabalha com medo na sua mente. Então, e é por esses motivos e outros, muitos mais, que a gente sempre fala que o estudo do Espiritismo é uma consolação para você. Isso, porque a gente aprende a moral do Cristo, que o Cristo, os ensinamentos dele nos mostra, como você falou, que eu não tenho que deixar de fazer porque eu tenho medo, eu tenho que deixar de fazer por eu entender que eu não preciso fazer e não devo fazer. Isso, que isso tem uma lei de causa e efeito, isso vai ter uma reação, uma consequência para mim, não vai me fazer bem. E olha a diferença, né? Aí a gente evolui, como você deu exemplo, o medo não evolui ninguém. Eu só não vou fazer porque eu tenho medo. Enfim, na semana que vem a gente vai fechar, né, esse tema aí. E que tem muito mais coisa para se falar, mas hoje a gente falou bastante coisa de metempsicose. E por hora vamos encerrar. Você faz a prece final pra gente, por favor? Vamos então levar nossos pensamentos a Deus mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais esse momento vivido aqui nessa casa, por esse estudo, esse aprendizado, pela espiritualidade que está aqui presente, nos auxiliando, nos dando sabedoria, nos ajudando assim, a ter humildade, abrir nossas mentes para o aprendizado, por essa liberdade. Gratidão, Senhor. Gratidão por já estarmos no caminho, penetrando no caminho do conhecimento sobre as tuas leis, que são benéficas, que são só benéficas para todos nós. Gratidão, permita que possamos continuar trilhando esse caminho, que possamos nos melhorar cada dia um pouquinho, que possamos praticar, que possamos, dentro dos nossos limites, dar passinhos, Pai. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso espírito. Também te pedimos misericórdia para todas as pessoas necessitadas, Pai.
em todo tipo de necessidade nesse momento. Misericórdia para todos nós, teus filhos. Em nome de Cristo Jesus te pedimos, desde já te agradecemos. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por todos que apareceram para estudar hoje, presencialmente, virtualmente. Lembrando que na quarta-feira, né, como o Luiz falou, tem aí a quarta-feira, dia 20, né, tem aí a palestra do nosso amigo Bernardino, né, e também a gente vai ter aí o almoço no dia 23, também, no outro sábado, dia 23, vai ter o almoço da Prol, né, dos 50 anos da Maçã da Esperança, lá na quadra da Grande Rio. Os ingressos já estão à venda, é só procurar a Eva também para poder fazer a venda, ok? Muito obrigado a todos, um bom descanso para vocês e boa semana, até mais.